Oi, 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 gente boa, gente querida. Estamos mais um dia aqui com você e antes de qualquer coisa, de darmos qualquer prosseguimento, eu quero lembrar a você que a gente lida aqui com uma mente digital do algoritmo e não adianta o que eu digo, ele não se impressiona com nada. Ele só se impressiona com três coisas, esse cara chamado algoritmo. Ele se impressiona com gente que chega e pum, se inscreve, gente que se inscrevendo, pum, toca o sininho, e gente que se inscrevendo vai dar um like. Aí ele, eu entendi. Inteligentíssimo, mas nem tanto. Então, se você está chegando aí, deixe lá, dê seu toque, aperte o sininho, deixe o seu like, convide os amigos para fazerem a mesma coisa, tá bom? E avise a todo mundo que nós estamos tendo esse tempo juntos aqui, que tem sido rico, simples, prático e edificante para muita gente. E divulgue para muitos outros. Muitos outros, está tudo gravado na plataforma aqui no YouTube. Eu quero voltar para Tiago, no capítulo 1, e lembrar que a gente vem falando de algumas coisas em sequência. Como começamos com Tiago dizendo: vocês todos sabem que todo aquele que queira viver com Jesus e com a sabedoria de Jesus e com a vida de Jesus em si mesmo, tem que aprender coisas básicas. Primeiro, ser pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Segundo, tardio para falar. Tem pressa nenhuma de opinar. E tardio para se irar. Porque aquele que vai se entregando à sua ira vai ficando viciado nela e depois se torna escravizado dela, e a ira adoece a alma, a mente, a psique, até o corpo da gente. Destrói a gente, as nossas relações acabam. Uma pessoa iracunda, irascível, cheia de raiva, irritada, é um ser abominavelmente desprezível para o convívio pacificado com qualquer pessoa que queira viver minimamente em paz. Aí nós vimos que a ira do homem não produz a ira da justiça de Deus. Se alguém quiser que Deus faça justiça em seu favor, abandone a ira, se desvie do furor e não faça justiça com as suas próprias mãos. Aí nós vimos o chamado a despojarmos-nos da impureza mental, emocional, afetiva, do bordel interior, da mente carregada de desejos e traições e lascívia e vontade de possuir qualquer um que não seja seu, seja do outro, e se for do outro, melhor ainda, mais gostoso, mais gostosa, mais atraente. Tiago diz, olha, limpa a cabeça, limpa o coração, limpa as emoções e também se desfaça de todo acúmulo de maldade. Todo acúmulo de maldade. E em contrapartida, acolham a mansidão. A capacidade de reagir. O manso é um indivíduo que tem todo o poder para ir quebrar, se ele quiser. Mas ele decidiu que melhor do que vencer os outros, ou melhor do que conquistar uma cidade, é ter a capacidade de conquistar a si mesmo. De dizer não para a ira do coração, de se controlar. Esse é o manso. Ele não é um banana, um bobo, um fraco. Ele é um cara que, se quiser partir para cima, vai causar um estrago, mas ele não quer isso. Ele decidiu que a vida dele é melhor, é maior, é mais sublime e é mais transcendente
do que ficar dando respostinhas idiotas à idiotice que nos provoca. Portanto, livre-se do acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra em vós implantada. E aí eu falei sobre Pedro, que chama essa palavra em nós implantada de divino sêmen. Falei de Paulo aos Gálatas, dizendo que nós ficamos grávidos de Cristo, que está crescendo em nós numa gestação que só se consuma quando a gente ficar à cara dele, quando ele nos domina por inteiro. E aí prossegue dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. É o pior tipo de auto-engano, é o auto-engano do crente, que porque decora catecismos e confissões de fé e aprendizados decorados em cursos eclesiásticos, fica achando que alguma coisa do evangelho entrou nele. Mas o evangelho só se manifesta em nós como prática de vida, de conduta, de atitude, de postura, de gesto, de ato, de olhar, de interpretação. Ele só se manifesta em nós como fruto do ser. Se não for assim, você está se enganando. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que chega diante do espelho e olha o rosto. Natural. Deixa eu ajeitar o cabelo para cá, ajeitar para cá. E o que eu estou ouvindo aqui está dizendo que eu estou assim meio cego, deixa eu abrir os meus olhos. Naquela hora ali, ou até você se agrada do discurso, mas saiu é como quem sai da frente do espelho e esquece da aparência. E vai embora. E ele diz assim, são aqueles que ficam ouvindo o evangelho, são como aqueles que olham para um espelho e veem a sua face. Se desagradam de muita coisa, prometem que vão melhorar, vão se curar, vão ajeitar, vão dar forma, vão fazer dieta, vão encontrar uma fisionomia melhor para si próprios, mas retirando-se do ambiente do evangelho, da palavra, do ensino, eles seguem ali na esquina, já esqueceram de tudo, se tornaram outras pessoas, enganando-se a si mesmos. Esquecem-se de como eram e assumem de novo o seu rosto natural, que é uma carranca de maldades muitas vezes, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. O evangelho não produz memória curadora, terapêutica, transformadora, regeneradora, alteradora, convertedora no coração deles, não. Eles gostam de ouvir para dizer, paguei o meu pedágio de audição do evangelho, e chega ali na esquina, apaga tudo com uma amnésia autodeliberada. Aí nós vimos ontem o verso 25 que diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, que não é a de Moisés, não é a da Torá, não é o Código de Hammurabi, não é a lei dos mesopotâmios, nem dos assírios, nem de grupo humano nenhum, nem dos catecismos cristãos, de nada. A lei perfeita, lei da liberdade, é a expressão do Evangelho de Cristo Jesus, que é a lei da liberdade, como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, embora nem todas me convenham. Todas as coisas me são lícitas, embora nem todas me edifiquem. A lei da liberdade é isso, ela não lida com é lícito ou não é lícito, ela lida com saúde, ela lida com bom senso, com sabedoria, convém, faz bem, edifica, constrói, melhora as relações, me melhora para os outros e melhora os outros para mim, melhora o ambiente, transforma esse caldo tenso de troca, de energias, de vibrações,
de intensidades espirituais, psíquicas, mentais e até de vibrações neurais negativas, pela pacificação que acalma tudo e até cura a mente, o corpo, a alma, o espírito. Portanto, me diga, aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não é aquele que ouve, aplaude e logo se esquece, ele persevera. Ele continua, ele não volta atrás, ele não faz moonwalking, não sendo ouvinte negligente, como a maioria absoluta é, mas, ao contrário, um operoso praticante. Esse será bem-aventurado em tudo quanto fizer. Com essa atitude, você se torna um sucesso de Deus no mundo. E sucesso de Deus não é medido por valor do teu relógio, dos carros de luxo, das muitas casas que você adquiriu, ou do dinheiro que você acumulou. Não, o sucesso de Deus é medido por paz, por amor, por mente limpa, por um coração vazio de maldade, por um olhar sem juízo de perversidade, com a vontade de buscar, sobretudo e antes de tudo, paz, que não amaldiçoa, que não se vende para nenhuma realidade maligna contra o próximo, que não empresta o coração à inveja, nem à competição, nem à disputa. Esses aí podem ganhar trilhões, mas vão morrer secos, porque não foram objeto da bem-aventurança de Deus naquilo que realizem. Eles podem ter filhos que não gostam deles, podem trocar de mulher de ano em ano, mas só pegarão pessoas aproveitadoras. Agora, aquele que anda na lei da liberdade, na lei perfeita, na lei do amor, com perseverança, na lei do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o que quereis que os próximos vos faça, fazer isso antes a ele. Essa é a única lei do Evangelho, é o novo mandamento de Cristo, é o único que vale. E Paulo diz aos Gálatas, quem ama, cumpre toda a lei, não precisa nem pensar mais em lei, basta amar com amor ágape, de atitude, de busca de bondade, de felicitar a existência, ao invés de torná-la difícil para os outros. Quem ama com esse amor segundo Deus, em tudo que toca, ele é bem-aventurado. Na cabeça que ele põe a mão, a graça e a cura chegam. Aonde ele abraça, as pessoas vão embora melhores e acalmadas. Aonde ele olha, tem um toque de luz celestial invadindo pacificadoramente o coração daquele que recebe. Essa é a bem-aventurança prometida para aquele que persevera na lei do amor. Aí a gente chega no dia de hoje, que diz, se alguém supõe, isso é uma suposição, que Tiago está dizendo, se você tem essa suposição, essa pressuposição, essa arrogância, essa falsa impressão, essa ideia pessoal equivocada, se você desenvolveu esse auto-engano para você mesmo, se alguém supõe ser religioso e diz, ah, meu Deus, eu sou religioso, eu tenho pavor dessa palavra. Eu só não desgosto dessa palavra no contexto certo, que é esse que eu vou apresentar a você hoje. Existe um contexto exclusivo em relação ao qual a palavra religioso é própria, é pertinente, é insubstituível. Que contexto é esse? É em relação a Deus? Alguém pode ser religioso para Deus? Não, é mentira. Você vai ficar só ou com a mão junto, ou com o olho fechado, ou se balançando, ou se ajoelhando, ou repetindo a reza, 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 reza. Mas, se isso tudo não vem da pureza do coração e da verdadeira prática religiosa,
que não é feita com as mãos para os céus. A verdadeira prática religiosa é exercida com as mãos estendidas na direção do próximo. Do próximo. Do próximo. Porque estender a mão para Deus é muito fácil, ele não está precisando de nada. Meu filho, muito obrigado pelo teu carinho, mas olha, pega essa tua mão e baixa. E olha, enxerga, porque em volta de ti estão todos os portais de acesso à verdadeira religiosidade. O portal de acesso à religiosidade que Deus considera é aquele que estende a mão para levantar o caído, é aquele que socorre o necessitado, é aquele que ampara o órfão, que cuida da comida dele, que se preocupa em colocá-lo na escola para ter educação, que cuida das necessidades dele, que patrocina o sustento dele, que se importa com a saúde dele. Essa é a verdadeira religião. Só existe religare em relação ao próximo. Porque como é que eu, finito, vou me religar ao infinito? O infinito está para além da religação. Por isso o Evangelho não diz que o encontro com Deus é o homem se encontrando com Deus, é o Deus vindo ao encontro do homem. Afinal, Deus estava em Cristo se reconciliando com os humanos. Não são os humanos se reconciliando com Deus. Não há quem ame a Deus, quem tema a Deus, quem sirva a Deus. Não há ninguém, só tem arremedo disso. E Deus começa a me levar a sério quando eu enxergo o meu próximo. Como diz o apóstolo João na primeira epístola dele, se alguém passar e vir o seu próximo, enxergar o seu próximo, passando necessidade. Olha, corta para essa câmera aqui que ela tem um ângulo mais amplo aqui em volta. Ó. Vamos fazer de conta que aqui o meu próximo são essas coisas. Tem uma planta aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o meu próximo. Eu passo e eu vejo. Tá passando necessidade. Como essa planta aqui só não morreu porque eu molho, né? Eu cuido dela. Largar ela sozinha que ela seca. Se eu passo e vejo o meu próximo em necessidade e eu tenho o poder de ajudar, eu posso ajudar. Eu tenho dinheiro, eu tenho comida, eu tenho alimentos, eu tenho braço, perna, afeição, eu tenho relacionamentos, eu posso ajudar. Mas vendo e podendo, eu todavia, apesar de ver e de poder ajudar, fecho para ele o meu coração, o apóstolo João pergunta: como é que pode permanecer em você ou em quem quer que seja o amor de Deus? Se quando você vê o objeto do amor de Deus precisando de você, porque Deus não precisa de você, mas os humanos precisam, e você fecha o coração, Deus fecha as portas para você também. É toma lá da cá. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O pão é nosso porque pressupõe que se chegar para mim eu compartilho com outros. Porque se chegar para mim e eu não compartilhar com ninguém, não vem mais para mim. E se vier, vai ser aquele pão que não carrega bênção, que não carrega graça, que não carrega paz, que não produz harmonia, nem gratidão. Às vezes é o pão que adoece, porque o olhar o amaldiçoa pela atitude de arrogância e de soberba. Eu espero que, apesar da simplicidade, porque o tempo é curto, você tenha entendido perfeitamente o que eu disse. E no dia de amanhã eu volto com você, pedindo hoje a ti, Jesus, que essa palavra tenha feito bem a alguém. Por favor, que essa palavra tenha feito bem a alguém. É o que eu te imploro.
Em nome de Jesus. Amém.